Antes de começar qualquer assunto aqui, eu vou te fazer uma pergunta. Você sabe exatamente quanto que você ganha por mês? E eu não estou falando aqui do valor que entra no seu Olerite ou no valor que você julga como o valor adequado para o seu Prolabore, não. Inclusive, se você pensou, eu ganho 10, 12, 8, 20 mil reais, eu já te adianto que provavelmente tá errado. E eu vou te explicar nesse vídeo exatamente o porquê que pensar dessa forma tá errado. Primeiro eu quero te tranquilizar e dizer que a culpa não é sua se você não sabe exatamente quanto que você ganha, porque ninguém te ensinou a calcular isso da forma correta. Mas eu vou te ensinar nesse vídeo a ter uma noção geral do quanto você ganha, do quanto você gasta e do que é preciso para dar o primeiro passo rumo à sua segurança financeira. Vou começar aqui falando com as PFs, né? As pessoas que são contratadas, CLT, enfim, você trabalha para alguém. Vamos lá. Você fala para mim, Su, entra na minha conta todo mês 10 mil reais. Ok, mas vamos parar e pensar. Isso de fato é o seu total cash? O que é um total cash? É exatamente tudo que você ganha por trabalhar naquela instituição. Ou seja, você está contando plano de saúde, você está contando com vale transporte, vale refeição. Aliás, se você juntar todas essas variáveis, você pode ter certeza que você não ganha 10 mil reais, você ganha 16 mil reais por mês, por exemplo. E você que é PJ, vamos dar um exemplo de PJ aqui. Muitos PJs acabam associando o faturamento mensal da empresa ou do seu negócio, se você é médica, psicóloga, se você presta algum tipo de atendimento ou presta algum tipo de serviço, você acaba associando este valor como a tua renda. Isso é um grande erro. Primeira coisa, a gente precisa aprender a separar a vida pessoal da vida profissional, o PF do PJ. Depois que você tiver uma média do seu faturamento, tirar ali todos os impostos, todos os custos, você vai ter uma projeção do seu Prolabore, e só uma projeção. Isso sim é o que você está recebendo todos os meses. Agora que você sabe exatamente quanto que você ganha, a gente precisa trabalhar em algo chamado mentalidade rica. E aqui eu não estou te falando sobre valores, quanto que você recebe, não estou falando que um ganha mais que o outro, que um é rico, outro é pobre, não, estou falando de mentalidade. Enquanto você tiver a mentalidade pobre, a gente não prospera na vida. Tem muitas pessoas, inclusive, que ganham mais de 20, 30, 50 mil reais por mês, mas vivem como se ganhasse 5. Com uma mentalidade extremamente escassa. E é isso que acaba atrapalhando a sua evolução financeira. Vou falar o que é a mentalidade de pobre, o que é a mentalidade escassa. É aquela pessoa que fala assim, isso não é pra mim, dinheiro só traz coisa ruim, dinheiro não compra felicidade, guardar dinheiro, construir patrimônio é coisa de gente milionária. Isso daqui não serve para mim, o dinheiro ele aprisiona. Todas essas frases são frases de mentalidade pobre. A gente precisa substituir essa mentalidade pobre para que a nossa vida comece a prosperar. A partir do momento que eu acredito em algo, eu estou dando um sinal para o meu cérebro de que aquilo é possível. Agora, se eu fico falando ou repetindo para mim mesma esse tipo de frase, o máximo que eu vou conseguir do meu cérebro é que ele entenda que realmente eu não devo ter dinheiro, que realmente aquilo é ruim para mim. E quanto mais você pensa nisso, menos rica financeira, eu tô falando de dinheiro agora, você vai se tornar. Agora, como que funciona uma mentalidade rica? Que agora a gente vai fazer essa ressignificação aí contigo. Como que funciona essa mentalidade rica? A mentalidade rica é como eu posso ter isso e mais isso? Como eu consigo? O dinheiro vem para mim com facilidade? O dinheiro é uma ferramenta de prosperidade na minha vida. Eu não preciso ser milionária para começar a guardar o meu dinheiro e construir a minha reserva de emergência para ter segurança financeira. A partir do momento que eu enxergo o dinheiro como uma ferramenta positiva, tudo que for voltado a dinheiro vai ser muito mais fácil de ser atraído para você.
E sim, com o teu salário aí, que você diz que ganha 10, 12, 15, 20 mil reais, é super possível você ter uma casa bonita, você comprar as coisas que você quer, andar com as roupas que você gosta, viajar para onde você quer, comprar o seu carro. O problema não é a tua renda, o problema não é o quanto você ganha, o problema é que você ainda não aprendeu como organizar, como controlar a tua riqueza. Indo para esse lado de mentalidade, uma coisa que a gente precisa eliminar para ontem da nossa vida é aquela ideia de que para eu guardar dinheiro, para eu prosperar na minha vida, eu preciso cortar o que eu mais gosto. Então eu deixo de pedir iFood, eu deixo de passear com a minha família, eu deixo de jantar com o meu namorado, com o meu noivo, com o meu marido, eu deixo de viajar. Isso é um tremendo erro. O lazer, ele tem que fazer parte da tua vida, porque senão é uma vida chata, é uma vida que ninguém aguenta sustentar por muito tempo. Mas a gente começa a organizar ali uma caixinha do seu mês, do seu salário, uma caixinha específica para esse tipo de momento. Então você vai conseguir passear, comer, comprar a roupa que você quer sem nenhum tipo de culpa financeira, porque aquilo já é destinado para o teu lazer, para o que você mais gosta. Inclusive, um ponto muito interessante é que ter segurança financeira, prosperar financeiramente, não significa que você tem que comer miojo todo dia, parar de comer o que você gosta. Muito pelo contrário. Liberdade financeira significa ter poder de escolha. Agora eu vou te explicar um conceito que vai bugar aí o teu cérebro. A gente confunde muitas vezes o que é liberdade financeira com segurança financeira. Então a gente pensa assim, para eu ter segurança financeira eu preciso ter ali R$1 milhão guardado, eu preciso ter renda passiva, eu preciso, enfim, ter muito dinheiro, ganhar mais dinheiro, ser promovida, isso vai me dar liberdade financeira. Isso é um erro. Qual é a diferença entre liberdade financeira e segurança financeira? Liberdade financeira é quando o seu dinheiro já está trabalhando para você ao ponto de pagar todos os seus custos. Tudo que você precisa ao longo do mês já é pago exatamente pela tua renda passiva. Ou seja, o seu dinheiro está começando a trabalhar para você através de juros, através de investimentos em fundos imobiliários, ações com dividendos, e aí não é o caso desse vídeo agora. Mas a segurança financeira, ela vem a partir do momento em que não importa se amanhã eu for mandado embora do meu trabalho, eu tenho recurso financeiro suficiente para poder ficar um período tranquila antes de conseguir um outro trabalho. Ou não importa se o meu negócio no mês que vem não faturar como eu gostaria, eu tenho recursos suficientes para passar por esse mês de uma forma muito mais leve e muito mais tranquila. Isso faz com que você durma melhor, diminua a sua ansiedade, faz com que você se sinta até mais realizada no seu trabalho e te dá, inclusive, o que para mim é mais importante, o poder de escolha. Poxa, será que faz sentido eu continuar fazendo o que eu faço? Porque muitas pessoas, inclusive, se sentem infelizes no trabalho. E por que não mudam de trabalho? Porque não tem segurança financeira para fazer essa transição de carreira, essa transição de cargo, às vezes. E como você consegue dar os primeiros passos para essa segurança financeira? O primeiro ponto é construir a sua reserva de emergência. Você pode usar o nome que você quiser, reserva de emergência, reserva de oportunidade, reserva de tranquilidade, reserva do sono feliz, não importa. A gente precisa entender que, para pessoas que trabalham com CLT, ou seja, PFs, o ideal recomendado, claro que sempre vai depender de cada perfil, mas o recomendado é que você tenha 6 meses dos seus custos essenciais guardados e principalmente em investimentos que são de baixo risco, né? Um CDB da vida, um título público da vida atrelado a Selic, coisa básica. Agora, você que é PJ, o que eu particularmente recomendo a partir do momento, inclusive, que eu tenho 15 anos de experiência cuidando de dinheiro de milhares de pessoas e eu já vi muito PJ quebrar por não ter esse processo de segurança financeira. O que eu te recomendo? Que você tenha 12 meses dos seus custos guardados. Isso vai te dar uma paz, uma tranquilidade que não está escrito. E por que cargas d'água guardar os custos essenciais? Vamos lá, vou até fazer um exercício, vou te dar uma lição de casa nesse momento.
Eu quero que você pegue os 3 últimos meses do seu extrato mesmo, os 3 últimos extratos da sua conta corrente e você comece a anotar ali os custos que são essenciais, ou seja, moradia, aluguel, financiamento, se você tiver condomínio, água, luz, comida, transporte, tudo que é essencial para você viver. Primeiro que você vai descobrir que você precisa de muito menos para você viver do que você vive hoje. E segundo ponto, se algo acontece contigo, o caso de perder o emprego, ou no caso da sua empresa ou do seu negócio não faturar como você gostaria, a gente consegue cortar supérfluos, consegue cortar coisas desnecessárias em um momento de uma crise. Agora, se a gente não tem essa consciência e a gente acumula, né, deixa ali acumulando 6 meses de todos os seus gastos, o seu comportamento ele não muda. Você vai continuar gastando mais do que deveria com coisas supérfluas. Então, esses 6 meses de gastos essenciais é importante não só para te dar essa segurança financeira, mas também para conscientizar o teu lado comportamental, para que você pare de gastar tanto com tanta besteira. Entender sobre quanto você ganha, sobre como começar a construir essa sua reserva de emergência, a importância de separar PF, PJ, enfim. Isso tudo, ele é muito válido para que você tenha a sua segurança financeira, porque uma vez que você tenha consciência de quanto realmente você ganha com total cash, você tenha consciência qual é realmente o seu prolabore, primeiro que você para de se vitimizar. Nossa, ganho pouco, meu salário não dá. Você começa a entender que sim, o seu salário dá para você viver. Acontece que hoje os seus hábitos não te permitem viver de uma forma tranquila, de uma forma leve, de uma forma em paz consigo mesmo, porque você está gastando mais do que você deveria gastar. E essa consciência é importante porque você começa a entender que sim, é possível. É possível você ter segurança, é possível você começar a investir o seu dinheiro, é possível você se pagar primeiro antes de qualquer besteira que venha na sua mente para você gastar durante um mês. É possível. E um ponto que eu não posso deixar aqui de falar também é que quando a gente tem esse nível de consciência, você elimina definitivamente a ansiedade da tua vida. É uma coisa bizarra. A ansiedade ela vai embora, porque você já tem total controle da tua vida financeira. Quantas noites às vezes a gente perde em claro, pensando nas contas que tem que pagar, nas coisas que a gente precisa fazer, que muitas vezes a gente não tem dinheiro para isso. O que eu quero deixar aqui é que você merece sim ter uma vida financeira mais próspera, mais leve, mais tranquila, realizar os seus sonhos, viajar, conhecer o mundo. O primeiro passo para isso é ter essa consciência financeira e você criar o que você considera como segurança financeira para sua vida. É assim que você vai começar a ter uma vida menos ansiosa e muito mais próspera. Se você gostou desse conteúdo, já curte aqui embaixo, já deixa o seu like e se inscreva no canal para receber outros.